Muito bem. Vamos meditar, portanto, na palavra do Senhor. Eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, meu irmão, no Evangelho de João, capítulo de número 3. Nós estamos essa é a terceira semana que estamos meditando no Evangelho de João, capítulo de número 3. Só para os irmãos lembrarem do que nós falamos aqui no primeiro encontro, nós falamos sobre Nicodemos, quem ele é, falamos sobre a expressão rabi, que foi a expressão que Nicodemos usou para se dirigir a Jesus, e o próprio Nicodemos também era um rabi, era um mestre na Escritura. Falamos para os irmãos como surgiu essa expressão mestre, rabi, em Israel. Mostramos também que Nicodemos não apenas reconheceu que Jesus era mestre, mas reconheceu também que Jesus era mestre vindo de Deus. E o próprio Nicodemos disse que Jesus era mestre vindo de Deus, porque ninguém fazia as obras que Jesus fazia se não fosse de Deus. Mostramos para os irmãos aqui que sobre o novo nascimento, porque Jesus falou sobre reino de Deus, o que era o reino de Deus para Jesus. Mostrei para os irmãos que havia a mentalidade judaica era que o reino de Deus seria um reino político, e Jesus veio apresentar um reino espiritual, embora o reino político não fosse também uma realidade. Mostrei para os irmãos que o reino político de Jesus acontecerá, na verdade, no milênio. Nós conversamos também aqui sobre que a água, o significado da água, porque Jesus falou nascer da água e do Espírito. Mostrei para os irmãos que Jesus deu a ideia de que o novo nascimento é algo que procede do alto, não é algo humano. Porque Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura voltará ao ventre de sua mãe? E na semana passada eu mostrei para vocês aqui que Jesus respondeu a Nicodemos, dizendo a Nicodemos, parafraseando Jesus: não, Nicodemos, não estou falando de um nascimento natural ou de um renascimento natural. Eu estou falando de um renascimento espiritual. Falei para os irmãos que com essa conversa com Nicodemos, portanto, Jesus estava lançando os alicerces da doutrina da regeneração. E eu dei para os irmãos aqui uma ideia simples do que é regeneração. Bem, nós vamos continuar ainda dentro desse texto, ou a partir deste texto, estudando sobre regeneração. Hoje, porém, eu quero falar de algo que precede a regeneração. O tema da mensagem nesta noite, portanto, é conversão, uma operação divina que antecede a regeneração. Nós vamos tentar entender qual a diferença entre conversão e regeneração. Às vezes a gente entende que a conversão já é uma regeneração. Não é. A conversão é o início do processo da regeneração. Coloque na sua mente também que a regeneração, portanto, é um processo na vida do crente. Por isso que alguns teólogos acham que santificação e regeneração é a mesma coisa. Porque tanto a regeneração como a santificação são processuais na vida do crente. A palavra conversão, em qualquer dicionário, se você quiser anotar, ela significa ação de alterar e ou modificar um sentido, caminho ou direção. Quando você que dirige, está na estrada
e de repente você decide entrar em uma rua à direita ou à esquerda, isso chama-se conversão. Aliás, as placas do Detran já vêm conversão à direita, conversão à esquerda, os sinais nas placas. O que é conversão? É a mudança de direção. Você está numa estrada e de repente você tem que entrar à direita ou à esquerda, então você muda de direção. Há quem diga que a conversão é uma volta de 180 graus. É quando você muda a direção para o lado contrário. Então isso é conversão. Na Bíblia, no Novo Testamento, essa mudança se dá quando você decide deixar a sua vida dirigida por você mesmo, dirigida pelo pecado, dirigida pelos prazeres deste mundo, para viver uma vida dirigida por Deus. E isto chama-se conversão. Aleluia. É quando eu deixo o mundo, numa linguagem simples, a grosso modo. Conversão é quando eu deixo o mundo para seguir a Cristo. É quando eu tomo uma nova direção. Marcos Antônio, um cantor muito conhecido no meio gospel, tinha uma música que dizia: minha vida agora é outra, pois já tenho a salvação, desde que eu aceitei Jesus em meu coração. Então conversão é essa mudança de vida. Se você me entende, diga amém. A conversão por si só, portanto, não é a regeneração. Ela precede a regeneração. Na verdade, a regeneração começa quando acontece a conversão. Podemos dizer, portanto, que a conversão é a porta de entrada para a salvação. É quando tudo começa. É naquele momento em que a semente da palavra de Deus é lançada em seu coração. E você permite que ela dê fruto em sua vida. Que ela modifique a sua vida. Seu modo de pensar, seu modo de agir, seu modo de se comportar é transformado pela palavra. E você é obrigado pela palavra. Você se sente compungido a mudar de direção. É quando você sente: não, a palavra falou o meu coração. A palavra me revelou quem é Deus. A palavra me revelou o seu plano de salvação. Portanto, eu não posso viver mais como eu era antes. Eu quero ter uma nova vida ao lado de Jesus. Isso chama-se conversão. Há uma palavra, e eu vou aqui explicar para os irmãos, porque os irmãos falam: o pastor sempre fala de palavra no original grego, eu não entendo nada disso. O que é que o pastor quer dizer com isso? Deixa eu lhe explicar. A Bíblia não foi escrita na nossa língua, no português. A Bíblia foi escrita numa língua que nós chamamos de língua morta. Há 3 idiomas, pelo menos, em que a Bíblia foi escrita: aramaico, hebraico e grego. O Novo Testamento foi escrito, a maior parte, no grego. Se você me entende, diga amém. Quando nós vamos estudar o sentido de uma palavra na Bíblia, é preciso entender o que ela quer dizer lá no original. Porque nem sempre a palavra no português tem o mesmo sentido do original. A palavra no português, ela é para ajudar a gente a entender o que o original diz. Então, quando a gente vai para o original, às vezes a gente percebe que a verdade que o original tem é mais profunda do que aquela que o nosso português tentou traduzir. Então é importante a gente saber o que é que o texto diz no original. É como se você escrevesse uma carta na sua língua e alguém que não entende o português quisesse entender a sua carta. Então ele vai dizer o quê? Eu quero traduzir isso no português. Eu quero saber o que significa isso no português. Então, no grego, a palavra conversão ou converter, que é a palavra usada no Novo Testamento, ela vem de uma palavra chamada epistefo. E ela quer dizer dar meia volta.
é aquilo que eu expliquei para os irmãos no começo: dar meia volta, mudar a rota. Essa mesma palavra, ela é utilizada para pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor e para pessoas que nunca conheceram o Senhor, mas querem se voltar para o Senhor. Por exemplo, abre a sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 22, versículo 30. Não, vamos para Apocalipse 2. Eu acho que Apocalipse 2 tem uma expressão melhor. Apocalipse capítulo 2, versículos 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois. Então, vocês têm no meio de vocês quem serve ou quem segue uma doutrina que eu reprovo, que é a doutrina dos nicolaítas. Aí ele vai dizer: arrepende-te, pois, isto é, volte deste caminho, volte da crença nesta doutrina, volte-se para mim. Então a palavra, por isso que a palavra converter, ela estará sempre ligada à palavra arrependimento, porque a palavra arrependimento, ela significa a mesma coisa: voltar. Você está me entendendo, meu irmão? Sim ou não, irmãos? Só para a gente poder corroborar isso, Mateus capítulo 18, versículo de número 3. Mateus 18, 3, diz assim a palavra de Deus. Eu falei Mateus 18, 3. E disse: em verdade vos digo, que se vos não converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Veja que a palavra conversão aqui está relacionada com a mudança de vida. Veja, se tornar como uma criança. Então é uma conversão total. Então converter-se é voltar. Porque ele fala, se tornar como uma criança, é voltar a um estado que você estava antes. Então isso é conversão. Olhe para mim, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso quer dizer que, para você que está aqui, que já é crente, se a sua vida não sofreu este redirecionamento, então você não pode dizer que é salvo em Jesus. Porque a salvação em Jesus, o perdão dos pecados, começa a partir desse redirecionamento. E se você está aqui e ainda não conheceu Jesus, você precisa experimentar este redirecionamento que o próprio Deus oferece para você na Escritura Sagrada. Aleluia. A Bíblia considera a conversão um voltar-se das trevas, da idolatria, do pecado, para Deus, para a adoração e o serviço a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 14, versículo de número 15. Olha o que ele vai dizer. E dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais
dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Quais vaidades eles estão falando aqui? Que vaidades são essas? O serviço a outros deuses, a adoração a outros deuses. Se você ler o capítulo 14, a partir do versículo 1, você vai entender que Paulo e Barnabé fizeram uma revolução na região de Listra, de Derbe, e a Bíblia diz que nesta região o povo adorava a Júpiter. E quando eles viram que Barnabé e Paulo operaram um milagre, curando um homem de uma paralisia, a Bíblia diz que eles chamaram a Barnabé de Júpiter e chamaram a Paulo de Mercúrio, porque eles adoravam a esses deuses. Então Paulo e Barnabé diz para eles: vocês precisam se converter dessas vaidades, isto é, se converter desses ídolos e se voltarem para Deus. Portanto, na Bíblia, conversão é quando você deixa o mundo, quando você deixa o pecado, quando você deixa o poder de Satanás para servir, para reconhecer e adorar o reino, o poder e a majestade de Deus. Aleluia, glória a Deus. O mesmo livro, capítulo 26, versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: vamos ler a partir do versículo 15 para a gente poder entender. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu, ele está contando, Paulo contando a sua experiência no caminho de Damasco. Eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Olha só: para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Então, a conversão é quando eu deixo tudo que o mundo me oferece. É quando eu deixo o reino das trevas, o mundo do pecado. E nesse texto está implícito que esta é condição sine qua non para receber o perdão dos pecados. Essa é a única porta. Esta é a única maneira. Não adianta você pagar promessa, subir escadarias, fazer sacrifícios. Se você não entender que você é um pecador e que você precisa de um Salvador, se você não se voltar para Deus, não se converter, esta é a expressão, este é o significado da palavra converter-se. É decidir deixar tudo para trás, o pecado. Jesus uma vez até falou: olha, se vocês não negarem a vocês mesmos, não tomarem a cruz de vocês para me seguir, vocês não podem entrar no reino de Deus. Isso requer uma volta. Irmãos, olhe para mim. Isso não é fácil. Às vezes nós que somos crentes, insistimos com as pessoas: aceite, aceite, aceite. Mas nós temos que entender que isso não é fácil. Converter-se é você deixar uma estrada para seguir outra.
é você voltar, é você desistir de algo. Isso nunca foi tarefa fácil para nenhum ser humano. Na conversão, exige-se, o próprio Deus exige, que eu reconheça que estou em um caminho errado. Para qualquer homem, isso não é fácil. Imagine você um católico convicto, um espírita convicto, uma pessoa do candomblé convicto. Deixar tudo aquilo que você acredita. Você tem a sua filosofia de vida, você tem a sua maneira de viver, e aí você deixar tudo aquilo para agora viver uma vida completamente diferente daquela que você vive. É por isso que eu vou mostrar para vocês hoje que a conversão é algo que só pode acontecer em nós quando o Espírito Santo de Deus trabalha em nós. A conversão é uma obra do Espírito Santo. Aleluia, na vida do homem. Glória a Deus. Eu falei aqui na semana passada que por isso que as pessoas não entendem. O cara que matou, que roubou, que bebia, era infiel com a esposa, maltratava a família, era desonesto, e de repente esse cara está indo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. E o mais estranho, ele agora está falando para as pessoas sobre Jesus, entre aspas, dando lição de moral para as pessoas. A Bíblia vai dizer que o homem natural, o homem que não conhece isso aqui, ele não pode, portanto, entender os mistérios de Deus. Então qualquer pessoa vai dizer: quem é você? Quem é você? Agora está querendo dar uma de bonzinho, de Bíblia embaixo do braço, vindo para a igreja. Mas quem é você? É porque as pessoas jamais poderão entender que aquela pessoa foi alvo de uma operação do Espírito de Deus em sua vida, que mudou a sua vida. E o fato dela estar falando para você do amor de Deus é que o que foi operado na vida dela é tão extraordinário que ela quer comunicar para as outras pessoas. A Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 38, se não me engano, veja comigo aí. Vamos ver aqui, João capítulo 4. Não. 28, aliás. João 4, 28. Olha o que diz o texto. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Aleluia. A mulher ela teve um encontro com Jesus na beira do poço de Jacó. Jesus mexeu com ela, tocou na ferida dela, nos problemas emocionais, sentimentais dela. Ela sentiu que Jesus operou alguma coisa na vida dela. Ela tinha ido àquele poço para tirar água. O que aconteceu com ela foi tão extraordinário que o cântaro que ela trouxe para levar água, ela esqueceu na beira do tanque. Ela deixou na beira do tanque. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. E ela entrou na cidade e disse: eu achei um homem que disse tudo que acontece na minha vida. Venham ver se este homem porventura não é o Cristo. Aleluia. O gadareno de Lucas 5, se não me engano, é Marcos 5. O homem tinha uma legião de demônios. Sim ou não?
Fala que nem os irmãos da Universal. Sim ou não? Amém, pessoal? Tinha o quê? Uma? Quando o camarada foi liberto por Jesus, ele disse a Jesus o quê? Senhor, para onde tu fores eu irei. Marcos 5, vamos lá, só para a gente poder entender que a conversão, Marcos 5, o versículo 18 diz: e entrando ele no barco, ele quem? Jesus, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Aleluia. Senhor, eu quero estar com o Senhor, eu quero ficar com você. Jesus então disse assim para ele, olha o que Jesus disse no versículo 19: Jesus porém não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Aleluia, glória a Deus. Então é por isso que o crente, quando ele recebe a Jesus, quando a vida dele é mudada pelo Espírito Santo, ele se converte a Deus, ele quer falar para as pessoas de Jesus, porque Jesus é maravilhoso, porque Jesus muda a nossa vida, Jesus muda a nossa história, ele transforma a nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Isso é conversão. Amém. A conversão, eu disse que aqui, que ela é condição para a salvação. E eu quero provar isso para os irmãos em Marcos, capítulo 1, versículo 15. Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz assim: e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Vamos lá para Atos capítulo 20, versículo 21. Atos 20, 21. Diz assim a palavra de Deus: testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então a conversão foi um discurso de Jesus, foi um discurso de João Batista, foi um discurso de Paulo, como condição para se entrar no reino de Deus, para receber o perdão dos pecados. A conversão, primeiro, vamos aprender 3 coisas aqui básicas para a gente terminar sobre conversão. Muito bem, essa é a melhor versão. Muito bem. Elementos, vamos aqui conhecer 3 elementos básicos para a gente terminar a mensagem desta noite. Primeiro, a conversão, ela é inspirada na vida do homem pelo poder da palavra de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz assim: como ouvirão se não há? Como ouvirão se não há? Então, a pregação é o canal
A mensagem do Evangelho, a pregação da Bíblia, da palavra de Deus, é o passo inicial para a conversão de alguém. Como virão se não há quem pregue? Mas antes ele diz assim, como crerão? Vamos lá para esse texto aqui, para a gente poder entender. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Aqui. Versículo 14 em diante. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Aqui está o seu segredo. E como crerão naquele de quem não ouviram? Então ouvir a palavra é o primeiro passo. É aqui que tudo começa. Glória a Deus. Para a gente entender bem isso, vamos para Marcos, capítulo 4, versículo 16. Marcos 4, 16, diz assim: e da mesma sorte, aqui é a palavra do semeador, e da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Como é que diz sua versão aqui, pastor? É a mesma? É a mesma? Quem tem uma versão diferente aí? Da mesma sorte. Peraí, devagar, filha. Da mesma sorte, os que recebem a semente em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a acolhe. Ouvindo a palavra, recebe com prazer, com alegria a palavra. Então é aqui que começa. Quando a semente da palavra é lançada. Glória a Deus. Você pode dizer amém, meu irmão. Lucas capítulo 8, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor. E a que caiu é a mesma história sendo contada agora por Lucas. Claro, contada por Jesus, mas registrada agora por Lucas. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam no coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. Então, em primeiro lugar, a conversão começa a acontecer na vida de um homem através da ministração da palavra de Deus. É por isso que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Então tudo começa pela palavra de Deus. Você ouve a palavra, dá ouvido à palavra, e a partir daí agora vem a segunda etapa. Qual é a segunda etapa, pastor? O Espírito Santo de Deus vai operar as verdades pregadas da palavra no coração do homem. Glória a Deus. Portanto, a conversão não é algo do homem. Eu sempre falo aqui para a igreja, a conversão, a salvação não tem a ver com nada disso aqui. Com templo, com pertencer a uma igreja, com os costumes da igreja. Não tem nada a ver com isso. A conversão, a salvação é um operar de Deus na vida do homem. A nossa mente jamais poderá compreender a dimensão desta verdade. Por isso Paulo disse: ai de mim, se não atentar para uma tão grande salvação. Aleluia. O texto que eu quero usar agora
é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que está em João capítulo 16, versículos 7 e 8. João capítulo 16, versículos 7 e 8. Jesus diz assim: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo convencerá o mundo do seu pecado. Então, o homem ouve a palavra e o Espírito trabalha a palavra no coração do homem. Aleluia. Porque ouvir a palavra todo mundo ouve. O ateu ouve, o satanista ouve. Agora, há uma diferença entre você ouvir a palavra e esta mesma palavra operar algo em sua vida. E este algo só é operado em nós através da ação do Espírito Santo de Deus. Então você pode se alegrar, porque se você se converteu dos seus maus caminhos e está servindo a Jesus hoje, é porque o Espírito de Deus trabalhou poderosamente em sua vida. E a terceira verdade, eu já falei para vocês aqui. Vamos para Atos 3, versículo 19. Para a gente entender. E eu vou terminar com isso aqui. 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que, olha só, eu gosto desse texto por causa disso. Para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, qual é a verdade encerrada aqui? Conversão é condição para os pecados serem perdoados. A conversão é absolutamente necessária para a salvação. O arrependimento dos pecados, reconhecer que é pecador, reconhecer que está andando em um caminho errado e voltar-se para Deus, na Bíblia, é condição para herdar a salvação, ou para sentir, para receber a salvação. Glória a Deus. Salvação essa que Pedro disse aqui, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Essa expressão de Pedro dá para a gente entender que a salvação, portanto, pregada por Pedro aqui, não é apenas para Deus perdoar você e no dia que você morrer, você ir para o céu, não. Para que venham os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia. Você já recebe aqui agora o refrigério pela presença do Senhor. Você passa a viver uma nova vida, uma vida com Deus, uma vida cheia da graça, da presença de Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Isto é conversão. Que Deus em Cristo abençoe poderosamente a sua vida. Aleluia. Se você está aqui hoje e ainda não teve esse encontro com Jesus, essa é a sua oportunidade. Naquele grande dia, quando você estiver diante de Deus, porque diz a Bíblia que todos nós haveremos de comparecer diante do Senhor,
naquele grande dia, você não poderá dizer: eu nunca ouvi essa verdade, eu não sabia que tinha que aceitar a Jesus, eu não sabia que tinha que me converter, eu não sabia que havia uma vida de bênção, de prosperidade, uma vida abundante reservada para mim. Você está ouvindo hoje a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Que Deus em Cristo te abençoe, que você tenha um encontro com Jesus, que você se converta nos seus caminhos, que você se volte para Deus, que você receba perdão em Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o único e suficiente Salvador da sua vida. Vamos ficar em pé. Que Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.